pra gente? Quem é você? O que é que você faz? Opa, só se for agora. Vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Borges, sou estudante de engenharia civil e trabalho na área já, né? Apesar de ainda ser estudante, eu trabalho com projetos. Tá conseguindo me ouvir? Acho que tá travando, hein? Tô te ouvindo. Não, tô te ouvindo. O meu tá Tá. travando? O seu tá travando. Pessoal, o meu tá travando aí pra vocês? Como é que tá aí? Tá travando? Comenta aí pra mim, só pra mim ver. Eu acho que eu tô no 4G, deixa eu colocar o Wi-Fi. Aí, vamos ver se vai melhorar. Eu acho que eu tô no Wi-Fi. Tá legal, deixa eu... Acho que tá bom. Pra mim tá levando. Vamos lá. Beleza. Deixa eu tentar arrumar aqui. Beleza, vamos lá. Então, assim, eu trabalho já na área, apesar de ser estudante, eu trabalho com projetos. Eu tenho uma parceira que assina os projetos para mim, então isso me dá um pouco mais de, como eu posso dizer assim, um pouco mais de abertura para começar a atuar na área, né? Então, eu já consigo atender os clientes, já consigo estar fazendo toda a parte de um engenheiro, né, vamos dizer assim, que oferece serviço de projeto de prefeitura, regularização de imóveis e por aí vai. E esse ano, por exemplo, eu estou fazendo o último período, né, da faculdade. Eu apresentei TCC no semestre passado, mas ainda tem algumas matérias para fazer durante esse ano. Então, eu estou esse ano fazendo isso. E aí, o que aconteceu, né? O ano passado, conheci a Camila. Eu conheci a Camila aí nas redes e ela com uma proposta de ensinar marketing para engenheiros e cá estou, né? Eu abracei a ideia, entendi que realmente para eu poder me colocar no mercado eu precisaria ter essa mente aberta para as redes sociais, justamente porque quem não está na rede hoje está totalmente por fora, né, cara? E, e me dei essa chance, né, na verdade, para poder descobrir, para poder conhecer, para poder estudar, né, o que seria um engenheiro atuando nas redes sociais. E eu tenho um perfil de engenharia, que é o Engie Civil Guilherme Borges. Eu estou há 38, hoje completando 38 dias de perfil, né, e lá eu consigo mostrar quem é o Guilherme, né, apesar que eu estou devendo um destaque lá para o pessoal me conhecer melhor e conhecer toda essa história que eu estou contando aqui de forma resumida, mas conhecer quem que é o Guilherme, conhecer o que o Guilherme faz, né? E principalmente, eu acho que a minha proposta para o perfil é mostrar para os meus colegas estudantes de engenharia que o que de repente eles podem esperar da profissão, né? Depois de se formar. Então, eu acho que hoje eu tenho um olhar especial para isso, para poder auxiliar, porque eu tenho percebido essa dificuldade dos meus colegas em, de repente, estar esperando alguma coisa cair na mão, né? Alguma coisa mais mastigada. E não é bem assim que funciona, né? Se você já não tem algo preparado, algum encaminhamento, é um pouco mais difícil. Então, eu tô lá divulgando, criando conteúdo, falando daquilo que eu faço, passando algumas instruções relacionadas a projeto, mas até um pouco antes da gente estar conversando aqui, eu e a Ká, a gente já estava conversando dentro da comunidade. Algumas lâmpadas têm acendido nesse sentido de empreender com a engenharia e não aceitar simplesmente o destino de que você, engenheiro, vai se formar e vai trabalhar para uma empresa. Você é uma empresa. Cada engenheiro é uma empresa. Então, é mais ou menos nessa linha que eu tenho pensado e eu tenho tentado ajudar as pessoas que estão junto lá comigo no perfil. Show de bola. É interessante, né, quando a gente entra e quando a gente vê que para muitos pode parecer pouco. 38 dias, 40 dias, pouco, né? Mas para outros pode ser uma grande diferença. Olha o CAD elétrico aí, ó. Tenho 3 semanas de redes sociais também. Então, o importante é dar o primeiro passo, né? Isso aí Então. você fez,
tá fazendo com maestria, né? E já aproveitando, emendando isso, o que é que eu posso te ajudar, né, para a gente conseguir alinhar algumas rotas aí? Bom, cara, na verdade, assim, tem algumas coisas, né? Eu posso dizer assim, para o pessoal que está chegando agora, que não conhece, né? Eu faço parte da comunidade Engenheiro Digital, que é a Camila que preside, que ordena tudo lá, né? Que manda em tudo, né, cara? A dona do Então, negócio todo. a dona do negócio todo. Então, assim, tem alguns conteúdos que, por exemplo, eu ainda não consegui desdobrar, né, dentro do curso. Estou fazendo isso aos poucos, então, de repente, algumas coisas que eu vou perguntar aqui pode ser que estejam lá. Mas, basicamente, como estudante de engenharia, engenharia é um leque, né? É um mundo infinito de coisas e áreas de atuação em que hoje eu ainda tenho, não vou dizer dificuldade, mas eu estou desvendando essas áreas, né? Para justamente eu poder mergulhar e me aprofundar. E eu tenho certeza que fazendo isso, nichando aquilo que é o meu conhecimento, eu vou conseguir ter um aproveitamento melhor. Eu acredito que eu vou conseguir passar com um pouco mais de uma coisa mais enxuta naquilo que eu quero no perfil. Senão vai ficar muita coisa e tudo mais. Mas, assim, enquanto isso não acontece, o que eu tenho visto, assim, é a dificuldade das pessoas com relação a essa dificuldade que eu tenho hoje, de escolher esse ramo, de descobrir as áreas de atuação que a engenharia ela pode te proporcionar, a engenharia civil, no caso. Né? Então, eu não acho que vai me favorecer, de repente, falar um pouco mais, um pouco de cada coisa. Eu acho que aí eu ia embananar muito. Mas de vez em quando, acho que trazendo algumas pessoas que fazem isso para contar um pouco da área, que é essa minha próxima ideia que eu quero colocar em prática, né? Até dando um spoiler aí, daqui a 2 semanas eu tô desenhando aqui uma semana de lives, né? Onde eu vou convidar alguns especialistas no assunto. Em vários assuntos, na verdade, né? Várias áreas da engenharia, para poder realmente abrir a mente de quem estiver assistindo. Mas o que eu tenho, talvez, a dificuldade, acho que todo mundo vai falar isso, né? A maioria vai falar isso, é a questão dessa constância, da constância de postagem. Eu já ouvi de outros profissionais, né, além da Camila, a respeito dessa questão, e já vi que tem pessoas que, por exemplo, falam assim, olha, se você deixa de postar um dia, por exemplo, não precisa ficar preocupado, não é o fim do mundo, né? Mas o outro lado diz, mas você tem que postar 2, 3, 4, né, 4 conteúdos por dia, né? Então, é mais essa questão de entender o algoritmo, né? De entender como que a máquina, o Instagram como uma máquina, né, ela entende tudo isso e também não vai considerar que você é tipo um robô por ali por trás que está só soltando as coisas ali, né, e de repente te boicotar por conta disso. Essa seria a minha primeira pergunta, vamos dizer assim. Entender a questão do algoritmo. E legal. Essa constância de postagens, assim, o que seria... Hoje eu posso dizer assim, hoje eu tenho 30 postagens no meu perfil, né? Ideal, até eu tô meio assim, né, pensando comigo, né? Se tivesse pelo menos umas 38. São 38 dias de perfil, uma postagem por dia seria assim, né? Aceitável, vamos dizer assim. Mas eu não acho que tá ruim, não me cobro por isso. Mas, de repente, o que eu tô pensando será que esses 8 dias que eu não postei influencia no algoritmo de alguma forma? Claro. Então já vamos começar por aí, claro. Influenciei muito, né? Porque é aquela coisa, o algoritmo, vamos supor que ele seja uma pessoa, né? Então, assim, se você tá lá constantemente, se todo dia você publica, vou publicar uma por dia, já é um número ok, né? Todo dia você tá aparecendo lá. Então, todo dia o algoritmo está achando você, está te entregando, as pessoas estão chegando, estão interagindo e tudo mais. Isso é uma opção.
Você postar uma vez por dia. Porém, qual é o problema de postar uma única vez por dia? Vamos lá. A gente gosta de número, né? Vamos supor que o João posta uma vez por dia e o post da segunda-feira do João foi um post que deu 500 contas lá de alcance. O número de contas do dia do João vai ser de 500. Aí tem a Maria, que posta 5 vezes no dia. A Maria teve um post de 500, teve um post de 2.000, teve um post de 1.000, teve um post de 100, não sei o quê. A soma da Maria do dia é muito superior à soma do João. O que eu quero dizer com isso? Número conta, quantidade conta? Conta. Porque a chance de você acertar em um único post por dia é baixíssima. A chance de você em 5, em 6, em 4, ter um post que chamou mais atenção é muito mais alto, né? Você consegue, até por ter essa diferença, a identificar, opa, o pessoal gostou desse título. Por quê? Meu caso, por exemplo, eu tenho postado só vídeo. Tem vídeos, tem títulos que chamam mais atenção. Tem outros que não. Sim. Então, com a quantidade que a gente usa, eu consigo identificar, olha, esse dia aqui foi interessante, o pessoal gostou desses vídeos, deixa eu analisar os vídeos. Coisa que a gente não consegue fazer num só. Entendeu? Eu postei isso aqui, deu ruim. Tá, mas por que será que deu ruim? Talvez uma palavra teria dado diferença. Talvez um outro sentido teria dado diferença. E como que a gente ia saber isso? Postando mais vezes. Entendeu? Então, o primeiro ponto seria esse. A postagem, a quantidade conta sim. Se não contasse, gente, os grandes nomes aí do marketing, o pessoal que está crescendo, está fazendo dinheiro, não postaria 5, 6 vezes no dia. Todo mundo postaria só uma, né? Então, começa já a pensar por aí. Então, conta. A questão de você sumir e voltar. E vamos para facilitar, vamos entender que o seu algoritmo é zerado quando você some. Ele é zerado. A gente não olha as análises a cada 7 dias? Ela puxa os 7 últimos dias. Não é, né? Você consegue ver por mês e tal, mas sempre são os 7 dias. Suas interações nos últimos 7 dias. Aí você sumiu por 7 dias, 8 dias. Zerou, né? Zerou. Isso aconteceu comigo quando eu tive Covid. Eu fiquei, acho que 15 dias, né? Sem. Não devia ter falado essa palavra, né? Mas, enfim. Fiquei sem postar. Então, o meu alcance, ele foi lá no chão. Porque eu sumi. Então, o algoritmo entende. Ela sumiu, tem gente postando. Vou entregar da galera. Fulano de tal ficou uma semana sem interagir com Camila. Mas nessa uma semana, 15 dias, ele interagiu com o João. Você acha que para quem vai entregar na próxima semana? Para o João, né? Então, o algoritmo, ele entende isso. Ele entende as interações, ele entende quantidade, ele entende o todo. Por isso que é interessante a gente testar. Por isso que eu falo, gente, testa. Não tem verdade absoluta, é teste. Só que você só vai conseguir testar se tiver quantidade. Porque não tem como você fazer um post, igual questão de projeto, por exemplo. Você fez um post lá de projeto, às vezes, sei lá, cota, não sei. E fez um outro lá sobre impressão, por exemplo. Aí um dia, pode ser que o seu alcance naquele dia estava ruim. Não necessariamente pelo post, mas sim pelo algoritmo, mudança. Pelo algoritmo, sim. Aí você vai tomar isso como verdade, que aquele conteúdo é ruim. E até pegando o gancho dessa linha de pensamento, aí eu entro numa outra pergunta, uma segunda pergunta. O que você indicaria, no caso do meu perfil, né? Um perfil de estudante, então, assim, ele é muito amplo, né? Apesar de eu ter um assunto que eu abordo, é um assunto central, né? Que é a questão de projeto. E, inclusive, umas bandeiras que eu levanto no meu perfil é justamente mostrar para o estudante de engenharia que ele pode ganhar dinheiro, né, mesmo durante a graduação. Que ele não precisa esperar se formar
para poder ganhar dinheiro. Que ele pode começar já a ganhar dinheiro, ele pode ganhar dinheiro dando aula, ele pode ganhar dinheiro fazendo reforço, né? E também trabalhando, de repente, conseguindo aí um espaço no escritório, ou com algum outro engenheiro. Ele pode abrir um negócio que seja. Exatamente, fazendo projeto e tudo mais, mas ele tem como já se inserir na área, e isso é extremamente importante ele fazer, porque isso vai mostrar o mundo fora do teórico, o mundo fora da faculdade, como que funciona a vida do engenheiro. Mas assim, voltando para a pergunta, o que você indicaria, nesse caso, para linhas editoriais? Né? Porque tem uma linha que é já marcada. Beleza, projeto. Vou falar sobre projeto, vou falar sobre essa questão de você poder atuar como um projetista durante a sua graduação. Mas quais outras linhas editoriais, de repente, eu poderia abordar? Né? Falando assim, em questão de que poderia agregar, mas não sujar o perfil, né? Eu não falar de um monte de coisa e perder o fio da meada, né? Fazer uma coisa mais enxuta. Primeiro ponto é você ter um tema central. E eu não falo de um tema central, por exemplo, eu vou falar, o projeto é meu tema central. Mas aí depois eu vou ter um segundo tema que é a obra. Você concorda que mistura? Né? Sim. Assim, o meu lema, o que tem feito e dado certo, é você escolher um tema central, trabalhar em cima desse tema e ir criando o seu conteúdo em cima desse tema. Você concorda que a área de projetos é gigante? Você concorda que se você fosse falar só para estudante de engenharia, você teria muita coisa para falar também? Sim. Teria. Porque, gente, o caso mais simples é a gente conseguir pegar um pequeno tema e dar uma aula sobre ele. Hoje eu dei uma aula de tráfego pago versus tráfego orgânico. É algo simples, né? Que eu poderia responder em uma frase. Mas eu dei uma aula sobre aquilo. É isso que a gente tem que fazer, Gui, vocês que estão assistindo, com o seu tema. São pegar os subtemas e dar aula daquilo. Porque aí você consegue conscientizar, educar, mostrar para o pessoal o caminho. Mostrar para o pessoal novas alternativas. Vou falar o que eu tenho pensado, por exemplo, né? Tá. Se eu for falar sobre projeto, só como projeto, né, em si, tudo bem, eu tenho bastante assunto para falar sobre isso. Mas, de repente, de projeto, eu fazer assuntos paralelos com relação a você atuar como um engenheiro empreendedor. Vamos dizer, no seguinte assunto. Como você pode se comportar numa primeira visita, o que você pode levar numa visita para um cliente, né? Sei lá, tipo, coisas do tipo do dia a dia, sabe? Porque às vezes os estudantes, eles realmente travam, né? Eles não têm ideia de como fazer, até assim, puxando um pouco a questão de orçamento, como orçar, como dar preço, né? Como descobrir esse preço, né? E para você também não trabalhar como escravo, mas também você poder ganhar alguma coisa, né? Mas eu falo assim, esses tipos de assunto, na minha maneira de pensar, e eu queria te perguntar a respeito disso, eles podem correr junto com o assunto de projetos? Acha que isso seria uma linha editorial aceitável para se colocar no perfil? Vamos analisar e você que vai me responder isso, tá? Hoje, eu falo de marketing digital para engenheiro. Marketing digital para engenheiro. Isso daí envolve algumas coisas, do tipo ganhar dinheiro produzindo seu produto digital. Você acha que isso tem a ver com marketing digital para engenheiro? Sim. Tem a ver, ok. Eu ensino a criar audiência. Você acha que isso tem a ver com marketing digital para engenheiro? Sim. Eu ensino, eu falo sobre tráfego pago. Eu falo sobre tráfego orgânico. Você acha que isso tem a ver? Sim, com certeza. Totalmente ligado. Pois é. Essa questão de então, projeto... já tenho minha resposta. Né? Então, essa questão de projeto... para você ter um projeto
você precisa saber qual é o orçamento da obra. Para você criar um projeto, você precisa saber qual é o orçamento. Sim, sim. Tem que saber quanto é que vai ser gasto, né? Para você trabalhar em cima daquilo. Quanto que ele pode gastar, né? Uhum. Você precisa que o estudante, né, ou o engenheiro, ele saiba vender aquele projeto. Ele saiba captar clientes. Com certeza. Com certeza. Será que ele precisa saber comportar na frente de um cliente para fechar um projeto? É o que eu falo, você tem que ser um maestro, né? Você tem que maestrar essa reunião, né? Conduzir essa reunião. Você tá entendendo? É isso Entendi. que muita gente não entende. Por que as pessoas não entendem? Porque as pessoas acham que por falar de projeto eu tenho que mostrar só minha tela. Sim. Projeto vai muito além da tela. Vai desde a captura lá atrás do cliente. Vai desde a parte de indicação, se alguém te indicou, por que esse alguém te indicou? Literalmente agregar valor naquilo, né? Não é só dar o preço. Visita na obra. Você não faz só o projeto, você vai visitar a obra. Você tem o contato com as outras áreas da execução. Não é só o projeto. Uhum. Tem o projeto que tem contato com o projeto executivo, com o arquitetônico, com o elétrico. Então, quando a gente fala em questão de produção de conteúdo, é isso. É você conseguir pegar um tema central, projeto. Qual é o projeto? Você sabe qual é o projeto? Você vai falar? Ou do mundo dos projetos. Como é que seria isso daí? Só para me entender. Uhum. Assim, basicamente seriam projetos de prefeitura, né? Então, por exemplo, aqui na minha cidade, regularização, você tem aprovação de uma construção do zero, né? Você tem ampliações, você tem até reforma, né? Então, assim, projeto de prefeitura, de certa forma, ele tem uma gama, né? Pelo menos eu posso falar aí de 5 ou 6 tipos de projeto. Até questão de desdobro, unificação de lote, né? Então, olha só. Tá bom? Calma aí. Então, você tá querendo falar disso aí tudo. Porque, na verdade, assim... porque, na verdade, assim, eu entendo que, como estudante de engenharia, você, atuando como projetista, de certa forma, né, você ficaria muito limitado se você só soubesse fazer projeto, por exemplo, de regularização de imóveis. Você acha? Porque é um só. Eu conheço gente fazendo múltiplos registros aí com regularização. Não. Eu quero dizer assim, existe logicamente o processo, né? E o processo, ele tem muitas variáveis, muitas coisas que um profissional ele precisa entender para poder resolver. Mas eu digo que o desenvolvimento do projeto em si, ele é você ali com um programa, desenhando, resolvendo e pronto, acabou. Como estudante de engenharia que pode atuar, que pode começar a ganhar dinheiro durante a faculdade, ele estaria trabalhando especificamente na concepção do projeto em si. De repente, ele receberia essas informações já prontas do parceiro, né, do profissional que está ajudando ele. Ele não precisaria ir até o local, ele já vai receber um croquis, né, com relação a isso. Entendeu? Então, se ele sentar na frente do computador e ele tiver que fazer só projeto, e se ele fosse fazer só projeto de regularização, por exemplo, eu acho que ele ficaria bem limitado. Agora, se ele fosse fazer projetos, né, de vários outros tipos de segmento, né, para a gente poder resolver com relação à prefeitura, ele já tem uma gama maior para poder trabalhar, né? E além disso, não só a parte de concepção, aí vai abrindo, né, o leque. Aí ele vai ter que entender, por exemplo, como regularização, quais são os tipos de documento que eu preciso ter para poder regularizar, aonde que eu tenho que ir, que tipos de processo envolvem isso, entendeu? Isso só regularização. Eu entendi o seu ponto. Com relação a não deixar com que isso saia de uma linha, né, de um centro. Mas, ao mesmo tempo, eu tô pensando no estudante que quer ganhar dinheiro durante a graduação, né? E que provavelmente ele vai começar sentando na frente do AutoCAD lá e projetando, só projetando. Entendi. E aos poucos ele ganhando a oportunidade para poder
sair do escritório e resolver as coisas nos órgãos públicos. Entendi. Então, seria um foco para quem é estudante. Porque estudante, ele não pode fazer o processo porque ele não pode assinar. Exato. Né? Exato. Então, engenheiro. E Exato. você forma em 6 meses? No final desse ano. Um ano. Um ano, tá bom. E você pensa em filtrar só para estudante? Eu acho que assim, sim e não. Sim e não, porque existem estudantes, vamos dizer assim, engenheiros formados que não entendem esse assunto. Aham. Então, assim, então vamos lá. Então eu vou formular outra pergunta para você. O que você acha? Você acha que é mais fácil eu falar para um, eu falar para outro, ou eu falar para os dois, mas de uma forma em que eu consiga alcançar os dois tipos de público? Se você fosse falar para estudante, o que o estudante conseguiria fazer? O que você ensinaria para estudante? Eu ensinaria para ele a própria concepção do projeto, quais são as coisas que ele precisa levar em consideração, que tipo de leis ele precisa estudar, né, e procurar para poder entender aquilo que ele tem que obedecer, né? Por exemplo, código de obra, plano diretor. Pois é, mas eu estou perguntando porque eu não sou muito dessa área. Mas se chegou na mão de um estudante, esse cliente, esse caso, de cara, o cliente não vai contratar um estudante. Ele vai contratar um engenheiro, né? Aí o engenheiro pode ser que passe para esse estudante fazer a parte do desenho. Eu entendi que seria isso. É isso mesmo? É o caminho que mais acontece na prática. É um dos. E o outro? E o outro justamente é os engenheiros que se formam, mas não conhecem essa área. Okay, saíram da faculdade assim com aquela mentalidade de que engenheiro tem que estar só em obra. E não sabe o que gira em torno da obra. Toda a preparação que você tem antes de você começar a executar. Porque antes de você começar a executar, de certa forma, você tem que ter um alvará para construir. Você tem que ter uma autorização do órgão público para você começar a construção. Como que tu faz isso? Como que tu resolve isso? A maioria Entendeu? não sabe. Não sabe. Eu fui ver isso na pós-graduação, porque na faculdade não fala. Então. Então, assim, o que eu, né, assim, eu com a mentalidade que eu tenho hoje, eu olharia a questão que tem mais escala. Porque você concorda que a gente está montando um negócio? Eu não posso montar, por exemplo, você vai começar a falar para estudante, por exemplo. Só que o estudante, ele é limitado. Ele vai conseguir ir para um negócio que o AutoCAD resolve. Se ele domina o AutoCAD, ele tem um croquis na mão, cara, ele passar para o computador. No Revit, né? Não sei como é que vai ser isso daí. Agora, já me respondeu, já. Entendeu? Agora, se você abrir para estudante ou engenheiros que não dominam essa área, que é a mesma coisa que eu fiz para perícia, eu tenho um monte de aluno de estudante. Estudante não pode fazer cadastro no tribunal. Mas ele pode conseguir um estágio em um escritório de perícia e avaliação. Eu sou um desses alunos, hein? Olha aí, tá vendo? Entendeu? Por que você, estudante, comprou o curso de perícia? Justamente porque eu queria conhecer a área de perícia e quando eu me formasse, se realmente é uma área que fosse me chamar a atenção, eu ia querer seguir. Eu não queria fazer esse curso depois de me formar, né? Eu não queria ter esse conhecimento depois de me formar. Então, você está entendendo que você não precisa falar para estudante. Porque se ele identificar uma oportunidade de mercado, um diferencial, e cara, isso é um diferencial. Olha só, eu fui aprender sobre documentação na pós-graduação, na prática mesmo. A maioria das faculdades não ensinam isso. Então, isso é um diferencial. Hoje, estudante não tem diferencial só Revit, AutoCAD, Excel, não. Foi-se o tempo. Hoje tem que ser um passo além. Então, você concorda? Se você falar sobre isso, né, a área em si,
Que área é essa? É a parte burocrática, né? Aquela parte de um engenheiro Sim, que vai fazer o alvará, vai fazer regularização. É aquela parte envolvendo prefeitura. entendi. Então, se você fala disso, mostra isso. Um estudante que nunca ouviu falar, que achou interessante e às vezes já viu uma vaga que precisou disso, ele vai querer fazer. Um engenheiro que não sabe nem o que é isso, que isso daí abriria um negócio dele, ele poderia ser um engenheiro só de aprovação. É o que tá cheio. Você me deu uma ideia, eu vou anotar e eu vou conversar com você depois sobre isso. Veio um Entendeu? insight Então, aqui. assim, eu sei. Você entendeu? Então é aquela Uhum. coisa da gente pensar, calma, eu sou estudante, mas daqui a um ano você é engenheiro. E aí? Eu falei isso com meu irmão também queria falar para estudante, eu falei, calma aí, você é estudante hoje, daqui a um ano você é engenheiro. Você vai querer falar para estudante daqui a um ano? Exatamente, Ou você daqui a um ano exatamente. vai ter que começar do zero de novo para falar para engenheiro, porque sua linguagem era só para estudante. Então, quando a gente Uhum. for, é aquela coisa, minha visão hoje é montar um negócio digital. Hoje eu não ensino você a Certo. postar, eu ensino você a criar um negócio digital lucrativo, né? Para você ser o número um Uhum. do mercado e você monetizar. Eu não conheço ninguém que faz Certo. isso aí que você quer fazer, Guilherme. Eu Opa, não conheço ó ninguém. o mar azul, ó o mar azul. Olha o mar azul, não é? Então, Sim, ser o sim. número um do mercado, ser o líder do mercado, é isso. É a gente encontrar oportunidade com aquilo que a gente domina, ensinar para as pessoas. Ah, você poderia falar Uhum. só de regularização. Você não seria o Uhum. número um de regularização, já tem mais gente falando. Tem, tem. Agora, quando você engloba aprovação, quando você engloba regularização, o alvará, isso tudo está relacionado. Eu, na minha cabeça, eu entendo que esteja relacionado. Eu não vejo que é um Uhum. assunto, outro, não. Eu entendo que né, se você domina um, você domina o outro tranquilamente. Até porque É normalmente a que, prefeitura é um setor. então, exatamente, é esse que é o ponto, né? Porque você tá, na verdade, aonde que tá surgindo a ideia do negócio? Ela tá surgindo de um lugar. Que lugar é esse? Prefeitura. O que tu resolve É, na prefeitura com relação à engenharia? Então, o que o engenheiro ele resolve para um proprietário de algum imóvel, né, na prefeitura? Então, você tem vários processos, né? É como você falou, não é só a regularização do imóvel. Regularização é uma área gigante, né? Mas não é única. Não é única. perfeito. Entendeu? Então, assim, de repente seria justamente isso, né? Projeto de prefeitura ou aprovações em prefeitura, algo do tipo que englobaria todas essas áreas aí, né? Em que o engenheiro ele pode, ele não só pode, como ele é o indicado, né, para poder resolver esse tipo de situação para um cliente, para um proprietário aí. E aí, lógico que você saindo da prefeitura, você vai precisar de outros órgãos, né? Você vai precisar de um cartório, você vai precisar de uma Receita Federal, né? Então isso aí só agrega na questão só complementa na questão do conhecimento que tu tem para passar. Vamos imaginar se, por exemplo, se surgisse aí um curso de aprovação de projeto em prefeitura, Já né? tem. Então, aí você teria justamente desde o começo até o fim, explicando o que é alvará, explicando o que é a BITS, explicando o que seria o imóvel ideal legalizado, né? E aí Uhum, você não falaria só de prefeitura, você falaria de outros órgãos, uhum. né? Pois é, mas você está entendendo? O já tem é porque o pessoal, eles enxergam só até aqui. Opa, eu preciso tirar uma alvará de obra. Então, eu preciso aprovar meu projeto e tirar o habite. É isso. Mas tem coisas por trás disso. Qual é o Uhum, diferencial do meu curso? De todos, né, na verdade, curso de perícia. Eu poderia falar só sobre perícia judicial. Mas não. Lá dentro do curso, eu te abro a visão para você. Olha, não é só sobre perícia. Tem a parte de avaliação de imóveis, tem termografia, tem gente que nem sabe o que é termografia. Tem a uhum, parte de laudo extrajudicial, tem a parte de laudo uhum. técnico, laudo de contenção. Cara, isso é um diferencial. Isso É é muita você coisa. pegar um aluno e falar, meu amigo, não é só perícia. Você pode ir por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Isso é empreendedorismo. Isso é você tirar da mente da pessoa que acha que é só trabalhar de construtor e tal. Não, é você ser o dono do seu negócio. Como você disse no Uhum, início, né?
Nós somos engenheiros, nós somos empresários. O CREA, Sim, aquilo ali sim. é uma empresa, gente. É Aquela uma empresa. carteirinha sua ali Uhum. faz um negócio danado. Entendeu? Então, quando a gente entende isso, você pega estudante. Você vai pegar a gente formado. Você vai pegar gente que passou 30 anos trabalhando em obra e não quer saber mais de obra. Quer montar o Ô, negócio ixi, dele. precisa demorar muito, não. Não Você precisa entendeu? demorar 30 anos, não. Você entendeu? É isso. É verdade. É verdade. Pensar nesse lado aí, acho que vai dar bom. Legal, legal. E até assim, por exemplo, né? Eu falar em questão de trazer um conteúdo diversificado. Por exemplo, como eu falei, daqui 2 semanas, já dando um spoiler, eu tô programando realmente uma semana de lives, né? Vai ser a primeira semana, vai ser também algo, praticamente a minha primeira oportunidade de fazer uma live, né? De poder promover isso. Ah, deixa eu pensar aqui. Não, isso aí eu vou te perguntar depois no particular. Mas já Deixa vou dar um quieto. spoiler sobre essa questão de lives, né? Tá. Lembra, gente, lembrem-se, se você está em um assunto, se você está em uma linha editorial, é para fazer tudo, absolutamente tudo, em cima daquilo. Não tem por que você chamar alguém que fala de, sei lá, fundações para um negócio de aprovação em negócio, em Uhum, prefeitura. Entendeu? uhum, Não tem por que falar daquilo. Mesma coisa, um exemplo, né? Igual marketing nosso aqui, marketing digital para engenheiro. Faria sentido uhum. eu trazer alguém engenheiro de obra, só por ele ser engenheiro de obra e falar? Não. Não Não se ele não faria. tivesse um negócio digital, né? Calma. Faria sentido eu trazer alguém que é engenheiro de obra, tem uma construtora e tá no digital, trazendo conteúdo, ganhando dinheiro É, aqui? Você entendeu? mudou. Mudou. Não é o tema, não é o tema. E sim, esse aquilo está atrelado ao seu tema. Lembra disso. Você tem que Uhum. viver em cima desse negócio. Olha, isso daqui tem Tá. a ver com aprovação na prefeitura? Isso tem a ver com regularização? Isso tem a... Não, não tem. Então, olha, vamos marcar. É um negócio. É um negócio, né? A gente tem Uhum. que aprender a dizer não, a gente tem que pensar. E o principal, não é simplesmente fazer live. Eu falei hoje com vocês naquela hora lá. É. E eu falo aqui para vocês tudo que eu vi também, ó. Não adianta você fazer live com o Deus. Não adianta. Porque você tem que fazer live com assunto agregado à sua Roma, à sua promessa, ao seu objetivo. Por isso que é muito fácil as pessoas crescerem quando não tem uma Roma, quando fala de tudo. Concorda comigo? Se você Não continuasse falando concordo. de tudo, você traria gente de perícia, você traria gente de obra, gente para... Você traria tudo. Olha, eu estou fazendo uma semana de live, que lindo! Uma semana de live. Um monte de gente aqui, ó, que eu conheci na internet, top. Mas e aí? Qual é o objetivo? Tá chegando no objetivo final ou é simplesmente oba-oba? E é aí que 99% das pessoas que estão na internet fazem errado. Eu fazia também até um tempinho atrás. Até eu entender, falei, cara, o que eu tô fazendo? Uhum. Até eu entender que isso não era estratégico para o negócio. E simplesmente era Uhum. oba-oba. Vamos bater um papo? Vamos bater um papo. Eu fiz um monte de live assim, gente. Agora, nada disso estava atrelado ao meu fim. Uhum. E é isso que eu quero que você entenda. Olha, eu vou fazer Entendi. isso. Qual desses aqui eu posso filtrar que vai resumir, vai agregar para minha audiência que quer saber o quê? Trabalhar com aprovação em prefeitura. Tudo seu tem que ser atrelado a isso. Exemplo meu aqui, só para vocês identificarem. Uhum. Só apagar aqui. Olha só, tudo meu hoje é atrelado a uma única frase. Ajuda engenheiros a liderarem e monetizarem sua profissão no digital. Se você é Sim. engenheiro, quer liderar, quer monetizar sua profissão no digital, aqui é o lugar.
Tem sentido eu trazer gente que lidera e monetiza no físico? Não. Não tem sentido. Entendeu? Pega isso daí que você Entendi. vai longe. Você vai longe. Entendi. Porque justamente assim, eu vou dizer para você, né? Qual que era a mentalidade, né? Qual que era a ideia, né? Por trás disso tudo que eu estava montando. Era solucionar essa questão ou tentar, né, ser mais um tipo de conteúdo para mostrar que a engenharia é muito mais do que só obra e projeto, justamente porque essa ideia não ia ter alguém que ia falar sobre o projeto, não ia ter alguém que ia falar sobre obra. De repente, quem ia falar sobre o projeto seria eu, né, no meio disso tudo. Eu falar, gente, olha só, você vai se formar engenheiro? Ó, sabia que tem essa área na engenharia? Pô, não sabia. Sabia que tem laudo? Sabia que tem inspeção predial? Tu sabia que tem avaliação de imóvel? Você pode trabalhar em qualquer uma dessas áreas? Mas, além de tudo isso, você sabia que tem aprovação de prefeitura? Então, assim, seria mais ou menos isso. Eu entendi que tu falou. De repente, eu vou repensar essa ideia aí e tentar, acho que... Né, a gente olhar pela parte racional, lógica do negócio. Eu tenho um perfil que quem me segue são pessoas interessadas em fundações. Tem sentido eu trazer alguém que vai falar sobre projeto em prefeitura para quem está interessado em fundações? Não tem sentido. Não. Por mais que seja uma área de atuação do engenheiro, ele fala, legal, gostei, mas eu já estou bem aqui na fundações. E vice-versa. Porque entenda uma coisa, collab é isso você fazer live com outra pessoa. É o que a gente está fazendo. Isso é collab. Para que serve collab? Para você trocar audiência. Tem um perfil que o pessoal, guarda isso, serve para você trocar audiência. Como que a gente troca audiência? Se os assuntos são relacionados. Entendeu? Se eu, por exemplo, eu vou chamar alguém que vai falar sobre posicionamento. Posicionamento. É um assunto complementar ao meu. Entendeu? E posicionamento, assim como tu fez a live com o Murilo, como tu fez a live com o Matheus, na época que estava falando de perícia, né? Eu fiz com o juiz, mas tudo aquilo era relacionado à perícia. Tinha sentido eu trazer alguém que falasse de... Deixa eu ver. De execução de obra. Nada a ver com perícia. A Daíla perguntou, então vamos chamar somente do nosso nicho? Não, necessariamente. A gente, o que adianta você trazer gente que fala da mesma coisa que você? Eu vou trazer gente que fala marketing digital para engenheiro. Para quê? Eu já falo disso. Eu tenho que trazer pessoas que complementam o meu conteúdo. É interessante eu trazer alguém que fala de fundações e está aqui no digital falando de fundações para você? Para mim é interessante. Não, você fala... Não entendi a pergunta, Cá. Eu falo de marketing digital para engenheiro. Certo. Eu vou trazer pessoas que, por exemplo, eu vou trazer alguém que fala de fundações aqui no digital. Então, ele ensina fundações no digital, ele vivencia isso. Entendeu? Isso, para mim, é interessante. Dos dois lados. Lado um, minha audiência vai ver, então dá para mim falar de fundações no digital. Outra coisa, a audiência dele é engenheiro. Então, eles, dá para mim entrar no digital. Você está entendendo a definição de collab? É isso, é você trocar. Entendi. Mas para você trocar, tem que ter um quê parecido. Tem que ser algo que se complementa. Não é simplesmente, vou fazer live com outro engenheiro qualquer. Ou seja, tem que ser estratégico, né? Tem que ser estratégico. Tudo no Instagram, tudo no digital tem que ser estratégico. Até um mísero post tem que ser estratégico. Até um mísero vídeo de 30 segundos aí que eu posto é estratégico. Sim. Não é um vídeo qualquer da live que eu pego. São vídeos estratégicos. Então, quando a gente entende isso, facilita a vida.
E eu falo isso porque, Camila, já começou assim. Não. Até o ano passado eu fazia live com Deus e o mundo. Era só me chamar para live, eu tava dando live. E é uma coisa, e eu tô perguntando isso, eu com certeza, quando alguém estiver assistindo isso, né, quando uma pessoa que tivesse o mesmo perfil que eu tô tendo agora, a mesma situação, né, pergunta, pô, mas com quem que eu... Você, cara. Com quem que eu faço live, né, tipo, porque justamente... Essa live como vai rodar demais. Com certeza, mas assim, live é poder, né, é você ter a chance de mostrar quem você é, ter a chance de mostrar o que você sabe, né? E aí você quer, tipo, assim, ajudar. A verdade do fundo do coração, assim, o que eu quero. O que eu vejo colegas meus que não têm a mínima noção de como engenharia é grande. E aí você, logicamente, você, né, explode e viaja nessa ideia, assim, bom, vou chamar os caras para falar de cada área e tudo mais. Mas pensando estrategicamente, pensando justamente para não virar uma bagunça, e até pego o teu exemplo como isso, né? Você, no começo, falava sobre tudo, né? E, de repente, começou a falar sobre marketing. Teve o ônus? Teve gente que deixou de te seguir? Teve gente que deixou de seguir. Teve gente que começou a entender como é que funcionava isso, quer saber mais e passou a te seguir? Teve sim, mas foi uma virada, né, de assunto, de uma coisa para outra de uma vez só. Né? Eu falo isso porque assim... E esse exemplo, né, meu aí, só para completar, é a mesma coisa. Vamos supor que você decidiu falar para estudante, mas daqui a um ano, você não quer falar mais para estudante. Aí você teria que mudar a linguagem, você teria que mudar o seu nicho, seu avatar, tudo para engenheiros formados. Entendi. Então você porque, na verdade, começar do zero. Eu estou começando do zero, gente. Então tudo que eu construí de pessoas interessadas ao meu perfil era gente interessada a dica de engenharia. Em 2017, 2018, 2019 era lindo, porque não tinha muita gente falando disso. Aí pipocou de gente. Você pesquisa engenharia e os maiores perfis são perfis que falam de engenharia geral. Mas se você falar de engenharia geral, ele não te dá autoridade em nada. Fala, uai, mas isso aqui se eu desse um Google eu achava? Esse vídeo aqui eu vi no fulano de tá lá, peguei e postei, legal. Mas o que isso faz você aí atrás, Guilherme, Camila, João, Maria, ser diferente? Por que eu quero aprender com Camila e não com a Maria? Entendeu? E é isso que a gente tem que causar. E live é perfeita para isso. Porque tem gente que não faz live. Na verdade... Pode continuar. Então, na verdade, assim, o porquê disso, né? Não é querendo justificar nem nada, mas assim, o que talvez uma pessoa que está começando agora aqui, como eu, né? Com perfil agora, sendo estudante, de repente você se dá o direito de, como sendo estudante, ainda não tendo uma área definida, entre aspas, né, de você aproveitar essa oportunidade para falar de tudo. Sim, não é Esse, de repente, é um pensamento que eu tenho agora que não está tão bem alinhado, entendeu? E que outras pessoas vão assistir isso aqui, vão ver isso depois, né, e vão começar a pensar de uma outra forma. Justamente por quê? Porque eu vejo o meu perfil hoje como algo justamente atrelado ao Guilherme, né? A minha jornada como engenheiro, né? Hoje eu posso dizer, não tenho um nicho definido, apesar de já trabalhar com projetos, e eu até já falei isso com a Camila, né? Dentro da nossa comunidade. Falei, olha, existe uma grande possibilidade de eu continuar nessa área, né? E ir para um BIM, por exemplo. Por exemplo, é a tecnologia mais próxima e mais de ponta que você tem na área de projetos, né, e que tem sido difundido e falado, e até a partir de 2021, a partir desse ano, obrigatório dentro de órgãos públicos. O BIM é obrigatório agora por lei dentro de órgãos públicos. Então, assim, mais do que nunca, essa cultura ela vai começar a ser difundida, né, e quem tiver na área vai sair na frente. Mas como eu ainda estou... Então, e como eu ainda estou nessa fase aí de decisão, de repente, foi o que me deu esse direito, vamos dizer assim, de pensar que, eu sou estudante,
por enquanto eu posso falar um pouco sobre tudo, né? Uhum. Mas eu acho que não é bem esse o caminho, né, cara? Olha só, poder, você pode. Mas por que seria um desperdício o Guilherme falar de tudo? Porque o Guilherme domina essa área de aprovação em prefeitura. Trabalha em prefeitura, já aprovou não sei quantos mil projetos, não sei o que, não sei o que. Você domina essa área. Pode ser outro estudante que está estudando ainda e quer vir para o digital, mas ele ainda não domina nenhuma área. Ele quer ir porque ele sabe que se ele sair agora, ele já vai estar na frente dos colegas, de alguns engenheiros, mas ele ainda não sabe, ele não tem, né, não domina nada. Se eu começasse na época da faculdade, eu não dominava nada da engenharia, estava focado em formar. Eu falaria do que eu estou aprendendo na faculdade. Talvez a maneira de estudo, porque eu era, né, na faculdade, era conhecida por ensinar mais fácil. O que o pessoal não aprendia em 5 dias de professor, eu ensinava em 1 hora. Então, era talvez isso. Talvez na época eu percebesse isso e ensinasse sobre isso. Mas tem estudante que não percebe isso, tem estudante que não domina nenhuma área e ele quer começar. O que é melhor? Ele não começar ou ele começar a falar o que ele está aprendendo lá? Então, lógico, você tem que aproveitar a bagagem que você tem, né? Exato. Lá na frente ele vai ter um probleminha de mudar, né? Falar, olha, agora eu me apaixonei por perícia judicial. Vou falar só de perícia. Vai sair gente que não tem interesse em perícia. Mas vai ficar gente que vai conhecer a área de perícia e vai gostar. Vai chegar gente que tem interesse em perícia. Estão entendendo? Então, né, para a gente simplificar. Se você é estudante, não domina nenhuma área e quer começar, começa com o que você está aprendendo na faculdade. Começa. Alguma coisa, é só a gente pensar, né? O que o pessoal te pede ajuda. Eu tenho certeza que na faculdade o pessoal te pede ajuda em alguma coisa. Pensa nessa coisa. Começa a focar nessa coisa. Se eu fosse pensar na época da faculdade, cara, eu tirava 100 em cálculo. Eu passei os 4 primeiros anos tirando 100 em cálculo. Eu começaria no digital ensinando cálculo. Porque eu fazia prova de cálculo em 20 minutos. O pessoal demorava 2 horas. Era um diferencial. O pessoal ia parar lá em casa para me ensinar cálculo. Cálculo, concreto, metálicas. Então, eu tinha algo que a maioria não tinha. Eu era boa naquilo. Eu sabia ensinar, porque eu ensinava. Então, eu traria para o digital. E tem muita gente aí que é estudante que está na mesma situação. Fala, cara, os meus resumos são incríveis. Olha só, meus resumos são incríveis. As pessoas elogiam, as pessoas querem, pegam e tal. Vou começar a falar sobre resumo. Você tá entendendo? Não é aquela coisa de eu tenho que ter não sei o quê. Não, às vezes a gente não percebeu ainda, mas tem. Entendeu? Isso daí era só para deixar claro que depois, né, quem assistir aí já vai entender aí a diferença. O importante é começar. Seja com o que você está aprendendo, ou seja com o que você domina. Se você domina, começa. Por que eu comecei a falar de marketing? Eu estava dominando aquilo, e aquilo estava tomando conta de mim. Eu falava com todo mundo. Eu falei, cara, por que não começar a falar no meu Instagram? Eu tenho uma audiência lá, boa, tinha mais de 100 mil seguidores já. O pessoal precisa, porque foi através do marketing e da engenharia que transformou minha carreira. Então, por que não ensinar isso? Você tá entendendo? Então é isso, a gente pensar nisso. Pensar com esse olhar e vai ficar mais fácil. Deixa eu ver aqui. Temos que criar uma identidade. Exatamente. Quarta-feira é o Thiago, Olha que legal. É o Thiago que falou contigo na live. Ai, gente, olha ele aí, ó. E foi uma live muito boa, viu? Pois é, e ele fala de Revit, né? Então, é aquela coisa, começar, gente. Vai começar. Entendeu? Mas assim, eu acho que ia ser... Na hora que, né, clarear isso daí, vai ser... eu acho que assim... Não, que isso. Mas assim, eu acho assim, são coisas que, como a gente tem essa oportunidade de poder falar, e eu acho que assim, é super normal. É o começo. Como você tem milhões de coisas, até realmente você conseguir
né, centralizar suas forças, centralizar aquilo que realmente você vê que, não, é esse o caminho, vai um pouco de tempo, né? Tu cansou de contar a tua história Vai. pra gente, tu cansou de falar pra gente sobre todos os perrengues que tu passou aí até realmente, né, bateu a caneta assim e falar, olha, não, realmente é isso aqui, é isso aqui. Então, eu, sinceramente, eu tô bem tranquilo, né, com relação a expectativa, assim, né, para justamente não me frustrar, né, como muitas pessoas, infelizmente, acabam se frustrando por não dar o tempo para amadurecer isso aí, né? Né? Só se frustra, Então é isso. só se frustra Mas é quem tem principalmente, expectativa. mas é principalmente assim, questão de talvez o meu grande lance agora no perfil é saber o momento certo para dar o próximo passo. Porque a gente tem falado sobre a casa arrumada, a gente tem falado sobre feed, sobre trazer um conteúdo relevante, ser consistente, né? Aproveitar as duas frentes, não só no feed, mas como story também, né? Como você já tinha passado isso pra gente, né? Os Reels. tipos de conteúdo, Reels, tem Reels aí que tá no papel, preciso tirar do papel, né? Mas é toda uma conjuntura, né? Tirar a timidez, fazer live, né? Então, assim, é um processo. Eu vejo assim, até subiu uma pergunta aqui, o pessoal falando sobre rotina, como que você concilia a rotina? Eu tô num processo de conseguir agora redesenhar minha rotina, porque eu tenho o meu trabalho, eu tenho a prefeitura, né, no caso, eu tenho o meu trabalho fora da prefeitura, que é atuando, né, com essa parte de projetos, eu tenho a parte do Instagram, né, que é um trabalho, não deixa de ser um trabalho, e as pessoas precisam entender que é trabalho. É, Não é uma brincadeira, né? Como a gente está falando, né? Então, assim, eu acho que é muito uma coisa assim, tudo junto, que você tem que mastigar, né? Se alimentando aos poucos e analisando, testando, né? Como a gente sempre fala. é isso aí. É isso aí. E é aquela coisa, é um passo de cada vez. O problema, né, das pessoas que se frustram são que a expectativa tá lá no alto. Acha que é simplesmente É. postar uma foto, um negócio que pronto. Já é Uhum. hoje é digital. E não é, cara, não é. Entendeu? É um negócio que leva Sim. tempo. É um negócio que tem muito retorno rápido? Tem. Porque não tem Uhum. como em 2, 3, 6 meses você fazendo no digital o que tem que ser feito, que o Uhum. físico vai te dar em 6 meses. Não vai, não vai. Não vai. Então, quando a gente entende isso e você entra com isso com uma visão de negócio, não de um bico, e não de, eu vou fazer aqui enquanto eu tô de férias. Não vai dar, velho, não vai dar. Entendeu? Então, assim, aquela coisa que você fala, isso para mim é prioridade. Eu daqui 5 anos, eu quero estar em tal lugar, eu quero ser referência nisso, eu quero ter não sei quantos mil alunos, eu quero ter faturado tanto, e a internet vai acelerar isso. Quantos Uhum. projetos a gente teria que fazer para ter R$ 1 milhão na conta? Ixi. Haja Ixi. mão, né? Haja braço. Eu nem sei se Haja mão. daria para fazer isso. Nem sei se daria. Entendeu? Então, assim, coisa que Não. no digital, com 5 anos de trabalho, você consegue. Aí o pessoal entra querendo fazer R$ 1 milhão em 2 meses. Querendo fazer R$ 1 milhão em 6 meses. E não vai fazer. Porque é um meio, de novo, é um meio, não é um fim. Marketing Uhum. digital é um meio para quê? Para crescer você como engenheiro, crescer você, crescer sua empresa, crescer sua conta bancária e crescer aí na questão de escala, de você levar o seu conhecimento para mais pessoas. Você não Mas precisava não te falar, exime do trabalho. Essa que é a coisa mais importante. Não te exime do é um trabalho, né? Tu trabalho, vai é um trabalhar, cara. trabalho. Vai trabalhar da mesma forma, né? Ou mais, porque você está trabalhando em Mas. casa. Mas aí tem aquelas coisas boas, né? Você trabalha em casa. Às vezes eu quero trabalhar da cama. Eu pego meu notebook, vou lá para a cama. Eu quero ir para a minha cidade, eu levo meu notebook. Dá para fazer Uhum, live? Dá. Hoje estou com o Tecan, tem 4G, aí você faz live. Produz uhum, conteúdo, produz conteúdo.
Usa e-mail, usa não sei o quê, dá aula ao vivo, tudo, gente. Com um computador e um celular resolve sua vida. O que não resolve sua vida é você achar que isso daqui é um mar de Zé Ninguém, né? Um mar que não tem dono, que é simplesmente entrar, opa, pingou. Não é. Não é. E é onde muita gente se frustra porque foram enganados achando que o marketing digital eu vou usar o marketing para fazer não sei o quê. Você não vai. Você vai usar isso aqui para crescer. Seja financeiramente, seja profissionalmente, seja pessoalmente. Com a internet, você tem mais tempo, você tem liberdade física, geográfica, financeira, coisa que o físico você não teria. Não tem, não te proporciona isso. Você está na obra, você tem que estar naquela obra. Não tem outra escolha. Entendeu? Você tem que fazer projeto. Não, você tem que fazer o projeto lá naquela empresa que você é contratado. Aqui não. Você é dono do seu negócio, você faça o negócio. É uma maneira mais rápida, né? Inclusive, até aproveitando aqui, né? Eu te falar assim como uma forma de depoimento, né? Desses últimos quase 40 dias aí que eu tô com o perfil. E eu só tenho colhido coisas boas, eu só tive a oportunidade de fazer amizades com pessoas muito bacanas, a oportunidade de poder ter acesso, né, a engenheiros que eu acho que eu nunca teria se não fosse isso aqui, entendeu? E principalmente pessoas aqui da minha cidade que já chegaram para mim e falaram assim: e aí, professor, tô vendo suas aulas lá, viu? Que legal, cara. Aí eu dou risada, eu falei: sério, já chegou aí para você? Tô vendo lá, bacana, parabéns e tal. E também gente que fala assim: pô, e aí, youtuber? Né? Como é que tá? Já ganhou dinheiro com isso e tudo mais? Então, assim, de qualquer forma, né? É como aquela frase famosa, né? Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Você tá sendo visto e você tá aproveitando essa oportunidade para valorizar você como profissional, né? Então, assim, eu tenho recebido, tenho visto esse tipo de feedback, né? Nesses últimos 40 dias. Eu tenho visto uma coisa positiva com tudo isso que tem acontecido. Isso só, assim, me enriquece, só me motiva, né? A poder continuar. E aquela coisa, né? Nasce de um perfil uma vontade sincera de poder ajudar as pessoas a ter uma visão diferente da engenharia, né? Tanta coisa ruim que a gente quer tirar desse meio e fazer da engenharia. Uma coisa, não sei quem foi não sei se foi nas nossas conversas, mas ou se foi algum post desse daí que o pessoal coloca como meme de engenharia, mas fala assim, quando a pessoa fica doente, precisa de médico. Quando a pessoa vai presa, precisa de um advogado. Mas quando você precisa construir a sua casa, quando você precisa investir o dinheiro que você passou a vida inteira juntando, você chama uma pessoa que não fez engenharia. É engraçado, né? E aí você vê que assim... Né? Então, e você vê assim, será que é uma questão cultural? Ou será que nós, né, não estamos fazendo o nosso dever de casa, né? Perfeito. E mostrar o nosso valor? Perfeito. Perfeito. Eu gosto de falar o seguinte: a gente fica esperando que o CREA apareça na televisão falando: olha, é preciso contratar um engenheiro para fazer uma inspeção predial. É preciso contratar um engenheiro para tirar um alvará na prefeitura. Cara, o CREA não vai fazer isso. E aí? O CREA não fez. Quem é que tem que fazer? Somos nós. Como que eu vou falar para outros engenheiros, como que outros clientes que seja, que ele pode vender o imóvel dele com preço justo, não de mercado, com preço estatístico, sendo que é um engenheiro e é um engenheiro que pode fazer isso. Não é simplesmente como é que chama? Corretor. Não é simplesmente um corretor. Sim, corretor. O corretor te dá um valor de mercado. O engenheiro te dá uma avaliação, um laudo de avaliação. Sim. Como que eu vou mostrar para o síndico que é preciso inspeção predial? Se ele nunca viu ninguém falando de inspeção predial, o síndico não vai saber disso. Como que a gente vai saber de laudo de reforma, que é o mais óbvio, né? Laudo de reforma, todo mundo reforma. Então é simples. Deu uma reforma no apartamento, tem que ter laudo de reforma. Mas o morador não sabe, o síndico não sabe. E não sabe por quê? Porque o CREA não falou?
ou porque o profissional que vende esse serviço não está fazendo o feijão com arroz dele. É anunciar. E aí é onde o marketing digital e a internet entra. Você não precisa anunciar batendo de porta em porta. Você anuncia aqui ó, no Google, preciso de engenheiro em Belo Horizonte. Você entra e acha um engenheiro em Belo Horizonte. Não é deixar para o concorrente. Então, assim, perfeito isso, perfeito. E eu gosto de bater nessa tecla, conscientização. A gente usar a internet para conscientizar. Seja o cliente, né, o cliente final que vai te comprar um projeto, vai te contratar, ou seja o engenheiro, o estudante, que nem sabe que essa carreira que você segue é uma carreira boa para ele. Entendeu? Ou até um estudante, um engenheiro que não sabe como se posicionar. Como que você saberia se eu não tivesse falado disso? Isso é verdade. Cara, tem que falar. Então, quando você não fala, tem uma frase aí que o pessoal fala, né? Se você está guardando conhecimento, você está sendo egoísta. E tá, né? Porque se você não está compartilhando isso, tem gente aí que está, às vezes, largando a engenharia. Porque ele não sabe que um negócio idiota lá na cidade dele tem muita procura, que é aprovação de projeto. Tem prédio aí caindo porque os retardados lá não sabem que tem que ter inspeção predial. Tem gente e aí ainda fazendo avaliação. E esse que é o problema, né? A gente tem uma mídia aí que só mostra esse lado, né? Você não vê os caras falando sobre as grandes obras, não vê os caras falando sobre, tipo, o que os engenheiros fazem, mas eles mostram a consequência de um mau profissional, né? Eles só mostram aquilo que caiu, a ponte que caiu, o viaduto que caiu, o prédio que caiu, né? E aí o pessoal fala, pô, se eu tenho que gastar 5, 10, 15, 20 mil reais com o engenheiro e ainda eu corro o risco do cara fazer isso na minha obra, então é melhor eu confiar no Zé da esquina lá, que ele faz obra há 30 anos e eu vou fazer com ele. Real. Né? Real. É isso aí. Mas show. Isso Gui, aí. respondi suas perguntas. Tem mais alguma? Olha, eu acho que é isso sim. Eu acho que tá respondido. Vou ter que refazer bastante coisa aqui. Já deixei bastante coisa desenhada, mas eu tenho certeza que são coisas que com certeza, como até a própria proposta aí, me colocaram na rota, né? E é importante isso. Eu sempre prezo por essa questão de evitar retrabalho, né? A gente poder aproveitar a nossa energia da melhor maneira possível, né? E não ter aquele retrabalho de ter que dar uma volta, né? Em tudo aquilo que você desenvolveu para realmente entrar no caminho certo. Então, com certeza, eu acho que hoje cumpriu o objetivo, né? Eu que tenho que agradecer. E com certeza tem muita coisa aí que, né, já estava no papel que está atrelado a isso. É porque às vezes a gente está tão no automático que a gente não percebe. Mas quando a gente analisar a fundo, né, final de 2021, faça a retrospectiva do ano, comece a tirar foto, comece a registrar, que você vai ver, cara, como assim? Parece que tem 5 anos. Mas não, foi esse ano, entendeu? E é isso, Gui, obrigada aí pela presença, foi um belo bate-papo. O pessoal que assistir essa live aí vai, né, como diz aquele meme, né? Vai explodir. Aí. E é isso. Eu que agradeço. Sucesso. Para você pessoal, também. Valeu. Segunda-feira teremos 2 lives, meio-dia e 20 horas. Então já reserva a data aí, porque se tá bom, imagina pra frente. Bora. Um abraço, Gui. Valeu, beijo. Tchau.